Bem-vindos, mais um estudo. O que é o voto? O voto é também um juramento? O voto é um propósito? Me acompanhe neste estudo. Olá, graça e paz, Deus abençoe o seu dia e mais uma vez me acompanhe com a sua Bíblia, que você venha ver cada referência, que você venha esmiuçar cada texto e que mais do que apenas ouvir, você venha se alimentar da palavra. Me acompanhe neste estudo. Primeiro, o que é o voto? O voto, segundo a enciclopédia Orlando Boyer, ele é uma promessa solene que nos obrigamos para com a divindade, para com Deus. Ou seja, o voto é uma promessa que fazemos a Deus de livre e espontânea vontade, que então, ao pronunciar este voto com os lábios, estamos então em uma obrigatoriedade de cumpri-lo perante Deus. Propósito é intenção com que você faz um voto. Muitas pessoas vão querer dividir o voto e o propósito em duas coisas separadamente. Mas isso é um engano, porque aquele que diz irei fazer um propósito, ele simplesmente diz que vai fazer um propósito com a intenção de não cumpri-lo. Muitos dizem, eu vou fazer um propósito, aí acontece algo que ele não vai conseguir cumprir este propósito, então ele vai lá e fala, Deus entende que eu não consegui cumprir. Na verdade, não. Deus cobrará que você venha fazer o voto que você requeriu fazer de você mesmo. Há uma diferença entre ter um propósito e estar no propósito de Deus. Separei aqui 3 textos para que nós venhamos compreender o que quero dizer. O primeiro texto é o texto do livro de Atos, do seu capítulo 13, do seu versículo 36, aonde vai citar o rei Davi. E vai dizer assim, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Acontecendo o quê? Davi servindo ao propósito de Deus em sua geração. Compreenda isto. Davi serviu a um propósito, a intenção, ao projeto de Deus para a sua geração. Davi foi alguém que impactou a sua geração seguindo o propósito para o qual Deus o havia escolhido. Mateus capítulo 6, versículo 21. Pois aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Texto que também você vai encontrar em Lucas capítulo 12, versículo 34. Vamos fazer a leitura do contexto deste texto, que nos diz da seguinte maneira: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo se consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros nos céus, aonde nem a traça nem a ferrugem consome, aonde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Coração, intenção do coração do homem. Aonde estiver o seu objetivo, aonde está o objetivo, a intenção ao qual você faz o voto? Ela está na terra e nas coisas da terra, ou ela está nas coisas do céu? Há 2 coisas ao qual nós fazemos, ou fazemos um voto a respeito daquilo que queremos na terra, ou ao qual queremos para com Deus. Qual tem sido o foco do voto? A sua intenção é nas coisas terrenas ou nas coisas do céu? Qual é o seu propósito? O céu ou a terra? Raciocinemos um pouco a respeito do que é o voto.
Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 em diante vai nos dizer na tradução NVI: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber o que estão agindo ou que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu, você está na terra. Por isso fale pouco, das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpre-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Não faça um voto e demore para cumprir. Faça o voto e cumpra-o logo. Faça o voto e o cumpra à risca. Cumpra seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Você vai estar sendo mais crente em não fazer um voto que você não pode cumprir do que fazer um voto ao qual você não vai cumprir. Você vai ser um crente melhor se você não fizer um voto, sabendo que não vai cumprir. Entenda isso. Seja um homem de palavra, uma mulher de palavra, por mais que você esteja passando por um aperto para cumprir aquilo que você prometeu. Observações. O texto, ele vai nos dizer claramente que o cumprimento do voto não pode ser tardio. Aquele que faz o voto e tarda em cumpri-lo, falha com a sua palavra. A Bíblia o chama de tolo e insensato. O texto no seu versículo 4 diz novamente: cumpre o teu voto, faça e cumpra, não prometa e não faça. Faça e cumpra o voto que você fez. Isso é importantíssimo. Melhor é não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Se não há intenção de cumprir, então não faça. Deuteronômio capítulo 23, versículo 21, vai nos dizer o seguinte: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor teu Deus certamente pedirá contas e você será culpado do pecado se não o cumprir. Mas se você não fizer voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, ao seu Deus. 1. Se você fizer um voto, não demore em cumprir. Novamente. 2. O Senhor pede conta do voto. Ele cobra a nossa palavra. 3. Se você cumprir o voto, se você não cumprir este voto, você estará pecando contra Deus. A sua culpa é não cumprir o voto que você fez. 4. Se você não fizer o voto, não estará ligado à necessidade de cumpri-lo. Esta necessidade é a obrigação de quem fez o voto. Se você deve se esforçar para cumprir o voto que você fez de forma espontânea. Aquilo que os seus lábios prometeram de livre e espontânea vontade. Vamos parar por aqui e vamos continuar com a segunda parte deste estudo. Voto, o que é? Amém? Deus abençoe. Fique com esta palavra. Olá, graça e paz. Vamos continuar o estudo. Lembro-me que terminei o estudo dizendo: o voto é também um juramento? Acompanhe-me com a sua Bíblia. Vamos à palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor.
Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio dela. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Preste atenção. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Na verdade, este texto quer dizer assim, que o seu sim seja com uma intenção de sim e não de não. Que o seu não seja com a intenção de não em vez de sim. Há muitas pessoas que fazem promessas, que fazem votos e não são sinceras em seu voto. Ele diz sim, mas quer dizer não. Ele diz não, mas quer dizer sim. Seja sincero primeiro contigo, depois seja sincero em suas palavras. Vamos continuar. O versículo 33, o Senhor começa o seu discurso citando as Escrituras, a lei, dizendo que também ouvistes o que foi dito aos seus antepassados? Não jureis falsamente. Não faça voto sem a intenção, o propósito de cumprir com as suas palavras. A palavra que você der, a jura que você fizer, o voto que você expressar, deve ser cumprido. Ou você cumpre o voto totalmente, ou não faça. Não dê a metade do voto. Não cumpra a metade do voto. Cumpra o voto por completo. Voto pela metade é voto não cumprido. Versículo 33. Observe este comentário que fiz. O Senhor diz, porém vos digo, de modo algum jureis. O Senhor aqui especificou pelo que não jurar. E também especificou o tipo de juramento que as pessoas não devem fazer, o tipo de voto. Eu juro pelo meu pai mortinho num caixão, eu juro pela minha mãe, eu juro pelos meus filhos, que eu vou te pagar, que eu vou fazer. E entenda uma coisa, casamento é um voto, casamento também é um juramento. Compreende isso? Vamos à palavra. O comentário que fiz a respeito do versículo 34, o Senhor diz, porém vos digo, de modo algum jureis. E também enfatizei, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Temos que ser sinceros. Então, pastor, o Senhor proibiu o voto? Não, ele não proibiu. O Senhor só nos esclareceu que se usarmos o nome de Deus em um voto ou um juramento que não cumprirmos, estaremos envergonhando a Deus. Juramento não pode ser feito por impulso. Voto não pode ser feito por impulso. Observe Provérbios capítulo 20, versículo 25. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente. Observe o restante. E só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Voto é para ser feito racionalmente, pensando nas consequências que este voto vai gerar para a sua vida. Não faça voto de louco. Não faça voto desesperado. Jefité foi um homem que fez um voto desesperado e loucamente, sem pensar. Você vai encontrar o relato do voto de Jefité no capítulo 11, do seu versículo 30 ao 39. Não vou falar aqui com profundidade a respeito do voto de Jefité, só vou dizer que o segredo está no texto. Vá lá e procure, e você vai observar que a filha de Jefité não se casou, por isso não deu descendência a Jefité. E há um costume ao qual as moças vão e choram por causa da filha de Jefité, sua virgindade. Nós vamos ver vários votos na Bíblia. Por exemplo, o voto de Ana. Se o Senhor me der,
um filho varão, eu o darei de volta para o Senhor. Você cumpriria um voto como esse? Observe, o voto de Jacó no capítulo 28 de Gênesis, do seu versículo 20 ao 22, aonde Jacó vai fazer um voto de que Deus será o Deus dele e que ele dará o dízimo de tudo o que ele tiver, se o Senhor lhe der pão para comer, roupa para vestir e o fizer voltar em paz para a sua casa e ter novamente uma aliança com o seu irmão. O Antigo Testamento nos dá várias referências a respeito do voto, como Levíticos capítulo 7, versículo 16, Levíticos capítulo 22, versículo 21 ao 23, Levíticos 27, do versículo 2 ao 8, Números capítulo 15, versículo 3 e 8, Números capítulo 21, versículo 8, que você venha observar realmente o que é um voto. Voto não é para ser feito sem pensar. Voto não é propósito. Voto é voto. Propósito é a sua intenção. Então, jamais diga, farei um propósito. Faça um voto. E saiba que você falou com Deus e prometeu algo a Deus. E Deus irá cobrar de ti este voto. Que você compreenda muito bem, entenda muito bem o que quis dizer aqui. Veja todas as referências, procure todos os textos, leia, releia e compreenda segundo as explicações que dei e procure também outras. E você vai compreender que voto não existe voto sem propósito. Todo voto tem um propósito. Ou requerer coisas e desejar coisas do céu que venham te aproximar de Deus, ou coisas terrenas, como um filho. Muitos fazem voto por causa de carro, por causa de casa. Não estou aqui para julgar o seu motivo, mas que o seu voto, que o seu coração esteja nas coisas do céu. Que o propósito do seu voto seja agradar a Deus e não somente obter uma resposta de Deus, mas que você venha pensar e não venha achar que por causa que você colocou em cima do seu voto o nome de propósito, que Deus não cobrará de ti. Então que você venha refletir a respeito, pensar muito bem, fique com esta palavra, vá, estude e seja edificado. Eu espero que tenha sido esclarecedor para você. Compartilhe, comente, dá um joinha aí pra gente. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Acabou! Se inscreva, compartilhe, comente.